Olá, começa a partir de agora mais um programa Renovando Vidas, o programa da família. Nossa programação leva até você a palavra de Deus, palavra viva e eficaz, que com certeza tem tido grandes efeitos em nossas vidas. Antes de darmos início à nossa programação de hoje, eu quero dar dois recados importantes para você, nosso irmão, amigo telespectador. Nós teremos agora na cidade de Arapongas, nos dias 11, 12 e 13 de abril, um congresso para casais. Será realizado na Igreja Presbiteriana Renovada Central de Arapongas. Esse congresso acontece na sexta noite do dia 11, sábado à noite do dia 12 e no domingo de manhã, no dia 13. Um congresso voltado para você que é namorado, que é noivo e para você que já é casado. Com certeza Deus vai falar profundamente e edificar ainda mais a sua vida conjugal. No próximo final de semana, nos dias 28, 29 e 30 agora de março, nós estaremos com este congresso aqui na cidade de Cambé, na Igreja Assembleia de Deus. Então, se você também tiver a oportunidade de estar conosco em Cambé, às vezes pela data aí for mais fácil, cidade nossa aqui vizinha, também estaremos lá em Cambé, ok? Fica aí o nosso recado. E também no dia 13, que será o encerramento do Congresso de Casais aqui em Arapongas, na Igreja Presbiteriana Renovada Central de Arapongas, nós teremos o lançamento do material de família. Isso mesmo, nós estamos lançando um material voltado para a família, Lições para a Família, um livro com muitas orientações bíblicas relacionado à vida familiar e conjugal e também um caderno de atividades para que vocês possam fazer aí algumas lições juntos. Então, uma grande bênção, um presente da parte de Deus para nós como família e como casais. Meu esposo, pastor Jorge, comigo e com toda a equipe do Ministério de Família, estará fazendo o lançamento deste material no culto do dia 13 de abril, a partir das 7 horas da noite, com o apoio da gráfica e editora Aleluia. E é claro, né, todos aqueles que nos abençoaram também estarão lá conosco. Vai ser uma grande festa, um tempo de bênção na presença do Senhor, sabendo que a partir desta data, do dia 13 de abril, nós teremos em mãos aí este material que muitas outras famílias, outras igrejas também terão acesso e será edificante, vai fortalecer a vida de muitos casais. Então a gente dá aí um grande valor para este material, sabendo que Deus vai agir e trabalhar em favor de outras vidas e de outras famílias através deste material que tem brotado, surgido aí do coração de Deus para as nossas vidas, e nós temos tomado posse e trabalhado em prol deste material que já está praticamente pronto. Nós iremos lançá-lo então no dia 13 de abril. Fica aí um convite especial para que você venha participar deste momento de comunhão e de alegria conosco. Amém? Hoje na nossa programação, nós iremos ter a oportunidade, mais uma vez, de compartilharmos a palavra de Deus. Eu quero que você que tem a oportunidade, pegue a sua Bíblia e abra ela no livro de Gênesis, capítulo 3. Nós vamos falar um pouco a respeito do pecado. Pecado que começou lá no princípio, né? Lá Deus criou todas as coisas, Deus foi criando tudo com muitos detalhes, e aí então Deus criou o homem, Deus criou a mulher. E nós vamos falar um pouco a respeito do pecado, do afastamento do homem da presença de Deus. Então abra a sua Bíblia, você que já pegou a sua Bíblia aí, você que tem oportunidade, você que não tem oportunidade de estar com a Bíblia, vai acompanhar aqui a leitura juntamente conosco, amém? No livro de Gênesis, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao verso 15. A Bíblia diz: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal.
E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejada para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E disse ele: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E a mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. E sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias de tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente. Esta te ferirá na cabeça, e tu a ferirás no calcanhar. Amém. Esta é a palavra do Senhor. Amados, nós estamos vendo aqui através desta palavra que o homem e a mulher pecou, desagradou a Deus. Mas se a gente voltar um pouco antes no texto bíblico, nós vemos que Deus criou um mundo, um lugar perfeito. A mulher tinha um lar perfeito. O homem tinha todas as condições necessárias para viver e ser feliz. Às vezes eu e você temos tudo isso. Deus nos colocou, nos criou, nos formou, nos deu um lar, uma família, mas há em nós aquele sentimento de insatisfação, de que sempre precisa de algo mais para sermos felizes. E é aí que nós damos brecha e Satanás entra e muitas vezes nos influencia para que eu e você possamos nos voltar contra Deus. Precisamos estar atentos a isso, porque foi exatamente isso que Satanás fez. E através da desobediência e do pecado, o homem falhou, o homem caiu. Porque Deus tinha dado a eles um lugar perfeito. Nós vemos aqui na palavra que quando Satanás pergunta para a mulher, que diz que Deus, na verdade, não tinha dado permissão para que eles comessem dos frutos das árvores, ela diz não, Deus deu permissão. Ele nos autorizou para que comêssemos de todas as árvores, a não ser apenas uma. Olha só, Deus deu tudo. A única que Deus pediu para que não fosse tocada, eles tocaram. Então, o primeiro passo errado do homem foi a desobediência. Olha o que diz aqui no versículo de número 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejada para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Desobediência dos dois. Desobediência dos dois. O que aconteceu aqui é que eles foram influenciados. Satanás lançou uma ideia e eles acharam que essa ideia era viável. Eles começaram a olhar para aquela árvore. Eles começaram a admirar aquela árvore e desejar aquela árvore. Às vezes é exatamente isso que o inimigo tem feito com você. Deus não quer que você faça aquilo, mas Ele está fazendo com que você olhe para o pecado, que você deseje o pecado. E você precisa ser temente a Deus para não cair em pecado. Amém? Hoje nós estamos falando a respeito do pecado, a respeito da desobediência, a respeito dos erros dos homens contra Deus, né? Nós vimos no bloco anterior que Deus serviu Adão e Eva com tudo que era necessário. E ainda assim eles desobedeceram. Então o primeiro erro do homem foi a desobediência. E a desobediência, ela acontece através do desejo daquilo que é errado. Você sabe que é errado, Deus pediu que não fizesse, mas a gente começa a olhar para o pecado, admirar o pecado e desejar o pecado. Foi o que aconteceu com Eva em relação à árvore e com Adão em relação a Eva que tinha provado. Ele quis provar também. Então muitas vezes a gente nem ia pecar, mas a gente vê que o outro pecou e acha natural e peca também. Então são coisas que desagradam a Deus. O segundo erro
de Adão e Eva e que vem sendo trazido para nós até nos tempos de hoje foi a autossuficiência. Primeiro eles pecaram, desagradaram a Deus. Depois nós vemos que eles se sentiram autossuficientes. Olha o que a Bíblia diz no versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. A partir do momento do erro, do pecado, abriu-se os olhos deles e eles viram que eles estavam nus, porque eles começaram a enxergar que a glória de Deus já não estava mais sobre eles e eles estavam descobertos. E aí então eles começaram a ter ideias e eles foram lá e tentaram preparar uma veste. Eles não foram buscar em Deus, eles tentaram resolver o problema entre eles. Eles se acharam autossuficientes. Eles provavelmente a partir daquele momento pensaram: agora nós teremos conhecimento sobre o bem e o mal, agora nós saberemos tudo e agora nós seremos autossuficientes. Quando nós nos sentimos autossuficientes, é como se nós estivéssemos falando: Deus, nós não precisamos mais do Senhor. E isso é uma grande loucura, porque precisamos e precisaremos de Deus para sempre. E foi este provavelmente o sentimento que Adão e Eva tiveram. Eles tiveram um sentimento de que talvez a partir daquele momento eles não precisariam mais de Deus, porque eles tinham comido do fruto do bem e do mal e eles teriam entendimento a partir daquele momento. Aquelas folhas serviram para cobrir a nudez, para cobrir a vergonha e para tentar cobrir o pecado. Eles acharam que através daquele gesto, cozinhando aquelas folhas de figueira e cobrindo o seu corpo, eles teriam coberto não apenas os seus órgãos, mas também o seu pecado. E é aí que está o grande erro. As questões espirituais elas jamais poderão ser resolvidas com atos carnais. Não adianta a gente ter um problema no mundo espiritual e achar que poderemos resolver este problema no mundo natural. Isso não é possível. E foi exatamente isso que Adão e Eva tentaram fazer. Eles tentaram resolver um problema que era espiritual com atitudes carnais, tentando esconder o seu corpo, tentando fazer ali algo para se tampar, e isso com certeza não funcionou. Eles cometeram um outro erro muito grave, que muitas vezes quando você e eu pecamos, a gente acha que é possível fazer e não é. Adão e Eva tentou esconder-se da presença de Deus. Olha o que a Bíblia diz no versículo de número 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Olha o que Deus diz para Adão: onde estás, Adão? Deus sabia exatamente o que tinha acontecido. E Deus se comunicava com Adão e Eva. Deus disse: aonde você está, Adão? O que você fez, Adão? E Adão então diz que estava envergonhado e que tentava se esconder de Deus, mas não há como nos escondermos da presença de Deus. Não existe essa possibilidade, porque nós servimos um Deus que é onipotente, Ele tem todo o poder. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares e Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E Adão e Eva tentaram se esconder deste Deus poderoso, deste Deus que sabe todas as coisas, que vê todas as coisas. Aí então, a Bíblia diz no livro de Salmo, capítulo 139, versículo 1 e 10, para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Há possibilidade de nos escondermos de Deus? Quando pecamos, quando falhamos, tem como nos escondermos de Deus? Não, porque não importa para onde possamos ir, Deus estará lá. Ele vai nos acompanhar com os seus olhos e Ele vai ver tudo que estamos fazendo. Todas as pessoas podem não ver, mas Deus vê.